Uma ótima noite novamente a todos os presentes, uma ótima noite aos nossos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Para o nosso momento de estudo de perguntas e respostas, convidamos Irley, também Sérgio Bebiano, para este momento de estudo. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. É um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, essa noite iluminada para mais uma noite de estudo, de aprendizado, dessa doutrina consoladora. Hoje, meus queridos, estamos aqui para estudar, nesse nosso estudo de perguntas e respostas. Quero também aproveitar para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também podem nos assistir através do nosso site, não é? E esse estudo e palestras que são filmados e gravados são levados aí aos nossos amigos, aos mais longínquos rincões aí do nosso planeta. Nosso companheiro Irley, que eu aproveito para agradecer também a presença de sempre, Irley, muito obrigado por estar aqui. Estaremos aqui para responder todas as suas perguntas de vocês, aquelas que nós pudermos responder. Nossos amigos voluntários estão nas laterais, podem fazer as perguntas que vocês quiserem e tentaremos responder a todas aqui. Já temos várias que chegaram aqui para nós. Eu vou passar por Irley, então, para que possa estar respondendo aqui a primeira pergunta e nós vamos tentar aqui, hoje, responder a todas elas. Eu desejo a todos um excelente estudo e muito aprendizado. Muita paz a todos, meus amigos. Fique à vontade, Irley. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. A primeira pergunta dessa noite: como lidar com a dor da perda de um grande amor? Tive um relacionamento longo de 5 anos, muito intenso. Já tem 4 anos que terminei, mas não me sinto feliz. Ainda não aceito. Tem uma palavra aqui que não deu para entender, o término. Uma pergunta até bastante difícil para responder, né, meus amigos? Primeiramente, que o amor, o verdadeiro amor, ele se liberta, ele não se prende. O que prende são as nossas paixões, que chamamos de amor. Porque assim que nós amamos alguém, o verdadeiro amor à pessoa é o respeito, a paciência, é a tolerância. E à medida que nós amamos alguém, se ele não está bem conosco, que ele seja feliz aonde vale estar bem, porque aquele que ama deseja a felicidade do próximo. Há umas colocações muito interessantes que não tem nada a ver. As pessoas que não entendem o que é o amor. Eu matei por amor. Será que alguém mata por amor? Então vejamos que isso é uma questão de colocação que muitas vezes nós não aceitamos. Mas aquele que ama realmente, ele não vai terminar, porque o amor é eterno. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos caminhada toda manhã, da onde nós moramos, que eu moro perto do Pitágoras, até no final da Pitangui. Tem um casal de idosos, eu tiro o chapéu, que é o exemplo de verdadeiro amor, o que é vida para nós que não sabemos aí muito bem o que é isso. São um casal de idosos e todo dia de manhã, já bem idoso, ele de mãozinha dada com ela, fazendo caminhada. E ela sofre Alzheimer. Será que um de nós faria isso? Uma coisa muito interessante. Quando nós estamos namorando, encontramos uma princesa,
ela encontra um príncipe, vai passando o tempo, casam, aí já começa a reclamar, que algema que eu arrumei, meu Deus, ó que algema, porque a princesa transforma em bruxa, o príncipe transforma em sapo. Aí passa um tempo, agora sim, agora eu encontrei meu verdadeiro amor, encontrei minha alma gêmea, agora eu estou feliz. Passa mais alguns meses, começa a coçar a cabeça. Oh, meu pai, achei uma algema pior do que a outra, ou pior do que o outro. Porque nós temos, meus irmãos, aquilo que nós merecemos. E a nossa família, que nós temos hoje, é lei de causa, efeito, ação e reação, que tem vários tipos de casamento, e um desses nós estamos no meio. Então quem ama verdadeiramente, guarda aquele sentimento, guarda aquela saudade, mas deseja a felicidade do outro. Interessante, né, Ilei? Você falou aí, eu lembrei de uma história que eu recebi pela internet, de 2 idosos e casados há muitos anos, e o exemplo de amor, em que a esposa estava com um mal de Alzheimer, e ele não tinha condições de cuidar dela, pela idade dele também, e ela estava então numa casa de tratamento de repouso, ali com as cuidadoras dos idosos. Só que ele ia lá todos os dias, e ela não se lembrava quem ele era. Ela chegava lá, ele ficava lá fazendo a visita dele, fazendo carinho nela, tudo ali, penteando o cabelo dela. Mas ela não fazia, quem é você? Né? Quem é você? E ali os cuidadores ali, olhando aquilo, ele falava assim, olha só, mas ela nem se lembra quem é você, por que você tem que vir aqui todos os dias? Né? Que era difícil para ele se locomover também. Já que ela não se lembra mesmo quem é você, não faz diferença. Ela pode não me lembrar, não se lembrar de quem eu sou para ela, mas eu sei quem é ela para mim, né? Então, isso aí que me marcou muito essa história. Bom, uma pergunta interessante que nos chega aqui, que fala assim, o que o Espiritismo fala da cremação? Olha só. O Espiritismo, meus queridos, fala da cremação da seguinte forma. Hoje nós temos rituais para enterrar os corpos dos nossos entes queridos. Então nós temos lá o velório, normalmente são enterrados, raramente cremados. Mas dia chegará, no futuro, e vai ser uma necessidade da cremação. Porque imagina, como nos ensina Emmanuel, no livro Consolador, inclusive, que ele fala por uma questão de higienização planetária. Nós teremos, então, que fazer obrigatoriamente a cremação. Porque isso é uma conta simples, uma conta de matemática que nós devemos fazer. Veja bem, hoje nós temos no nosso planeta Terra, cerca de mais ou menos 7 bilhões e meio de pessoas. Numa conta simplória, daqui 100 anos, 7 bilhões e meio de pessoas vão morrer, vão desencarnar. Esses corpos deverão ser enterrados. Daqui mais 100 anos, outros 7 bilhões e meio de pessoas, no mínimo, né? No mínimo, novamente deverão ali ser enterrados. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter espaço físico para enterrar tanta gente. Pior do que o espaço físico é a contaminação dos nossos lençóis freáticos, os lençóis de água, que vão sendo contaminados, porque esse corpo ele vai apodrecendo, vai virando, é cheio de doenças, bactérias e tudo mais. Então, hoje, apesar do costume, vai ser uma necessidade de higienização do planetário, já nos ensina a espiritualidade. Mas precisa se tomar algumas precauções, pelo menos no início. A espiritualidade nos orienta que nós devemos esperar pelo menos 72 horas antes de cremar um corpo. Porque, como nos ensinam os amigos espirituais, André Luiz e Emmanuel principalmente, existem muitos ecos de ligação entre o espírito e aquele corpo físico. O perispírito e aquele corpo que ele habitou, ainda tem muitas ligações fluídicas ali ainda. Então o espírito pode sentir alguma situação. E essa decisão de cremar agora, é uma decisão nossa, antes, obviamente, de desencarnar, não é verdade? Então, deixa ali, é importante, a gente sempre fala aqui já de outras vezes, a gente conversar sobre a questão da morte, como que você vai querer
ser ali, como é que vai querer o seu velório, aonde você vai querer ser enterrado, ou se você vai querer ser cremado, como que vai ali o local, enfim, todos esses detalhes, como você vai querer ser vestido, se você vai querer flores dentro do seu caixão ou não. Parece assim uma conversa muito tétrica, né, Irlei e amigos, mas ela é necessária. E o velório ele é uma parte importante no nosso desencarne. Naquele momento ali, aonde as pessoas vão para poder orar e não para ficar conversando entre si, é um momento em que a espiritualidade aproveita para fazer ali a separação, né, seccionar ali os laços perispirituais ou liames, como queiram, que ligam o perispírito ao corpo físico. Por isso a necessidade do velório. Não é apenas unicamente para você se despedir ali daquele ente querido, não. Também para isso. Levar os pêsames ali para os seus amigos ali, né? Da família, enfim. Mas é um momento importante, onde você vai estar doando ali energias, doando o seu amor, o seu carinho. Então o velório é muito mais do que simplesmente você chegar ali, dar um abraço ali na família e ficar por ali só cumprindo uma obrigação social. E a cremação é parte disso também. Então precisa de ter todos esses quesitos que a gente tem que tomar cuidado. Então sugiro a vocês que leiam esse livro, Consolador, um livro também de perguntas e respostas, modelo Livro dos Espíritos, e um livro fantástico que tem muito espírito que ainda não leu. Lá vocês vão encontrar muito mais assuntos sobre isso aí, Erlei. Estava em casa e durante a madrugada o ventilador do teto ligou e começou a funcionar do nada. E de manhã o quarto estava todo com cheiro de queimado. O que será? Pois não tinha em nenhum momento ligado o aparelho. Será que não é ligação, feita uma ligação errada, não? Ou o relézinho do ventilador está dando mau contato e liga, desliga, não? Porque nós, que participamos da filosofia espírita, porque nós não somos espíritas, nós estamos espírita. E tudo que acontece é fenômeno espírita. Aí isso é coisa de espírito, é coisa do obsessor. Isso é aquele que não quer deixar eu dormir, e etc, etc. Muitas vezes pode ser um defeito do próprio ventilador. Mas existe também, meus amigos, o efeito físico. Nós temos uma amiga espírita há muitos anos, e qual nós trabalhamos muitos anos em reunião mediúnica. E tem uns 40 anos isso. Até hoje ela ainda comenta com a gente, hoje já não liga mais. Às vezes ela vai deitar e dormir, a janela bate. Aí ela levanta, vai lá, a janela está quietinha, no mesmo lugar, não tá. Ela deita de novo, passa um pouquinho, bate de novo, como se estivesse abrindo. São efeitos físicos. E são irmãos brincalhões, zombeteiros, que muitas vezes usam o dom mediúnico, ou de alguém que tem esse dom na própria casa, ou um vizinho, ou da região, e usa essa energia, ectoplásmica, que é uma energia mediúnica, para manipular efeito físico, como era no princípio, as mesas girantes, é o caso das irmãs Fox, onde ela babava a parede, começava a bater, e outras coisas mais. Mas esse caso aqui para nós, mais ou menos, pode ser algum defeito lá, não tem nada a ver de espírito, não. Mas que pode acontecer efeito físico, pode. Isso é muito comum hoje. Não se ficar com medo, não. Se você ficar com medo, bateu a porta, pode olhar se está fechadinha, reza para aquele companheiro e fala assim, ô meu amigo, vamos dormir tranquilo? Ok? Tem muita coisa a responder a esse respeito, não. Muito bem, meus queridos. Boa noite. Eu bebia muito e fumava também. Frequentando essa casa, vi que temos que mudar as nossas atitudes. Mas a pergunta é o seguinte, o vício da bebida, do fumo e das drogas também é suicídio? Eu vi isso em uma palestra. Excelente pergunta. Responder aí para o nosso amigo, né, ou nossa amiga aqui. É o seguinte,
A gente acha que suicídio é você se enforcar, é você beber veneno, é você dar um tiro na cabeça, se atirar de um viaduto, enfim. Esse suicídio é um suicídio que nós chamamos de suicídio consciente, ou suicídio voluntário. Você voluntariamente, eu quero acabar com a minha vida. Aí você vai dar um tiro na cabeça e você, voluntariamente, você quis fazer isso. Mas tem um outro tipo de suicídio que as pessoas não levam em consideração, por desconhecimento, ou porque às vezes também não querem conhecer sobre isso, que é o suicídio involuntário ou suicídio inconsciente. É aquele suicídio que a pessoa está se matando, mas ela não quer morrer. Então é o suicídio em que a pessoa está cometendo contra si quando ela está bebendo, fumando, usando drogas, tendo uma vida totalmente desregrada, e ela está danificando o seu corpo físico. E hoje nós, com o conhecimento que nós já temos, a medicina avançada que hoje já temos também, com a facilidade de informações que nós temos aí pelos meios de comunicação, que são vários, nós sabemos que a bebida faz mal, que o fumo faz mal, que as drogas fazem mal, que todos os excessos fazem mal. E a gente continua. E aí a pessoa está lá, está bebendo, está fumando, está usando drogas, ela está se matando aos poucos. E nós sabemos das consequências. Os meios de comunicação nos alertam para isso aí. Mas a gente vai ver, né, as pessoas fazendo isso, e você não vê ninguém aí acendendo um cigarro, por exemplo, né? Hoje eu vou me matar. Ninguém faz isso, né? Colocar lá uma dose de cachaça, hoje eu estou me suicidando. Não está. Carnaval agora, né, essa terça-feira de carnaval, o bicho está pegando aí, né? Consumo de drogas uma loucura, bebida a rodo, fumo à vontade, aquele negócio todo. E com isso você está o quê? Danificando seu corpo físico, você está se matando aos poucos. E aí vem as doenças. Aí você está lá, pega ali um câncer de pulmão, você tem problemas no fígado, problemas nos neurônios, enfim, e vai por aí afora. E você acaba danificando o seu corpo físico. Quando você danifica o seu corpo físico, consequentemente, você também danifica o seu perispírito, que é o corpo do espírito. O perispírito é que dá forma ao corpo físico. Olha só. É o nosso modelo organizador biológico. E você danificando o seu corpo físico, você danifica o perispírito. E vai ter sequelas depois também. Então, muitas pessoas, seja por desconhecimento, ou mesmo porque não quer buscar essa informação, porque acha que, não sabendo profundamente sobre isso, acha que é melhor eu não saber. Porque se eu ficar sabendo, depois, na hora que eu for pegar uma bebida, quando eu for acender um cigarro, meu Deus, né? Agora eu já sei. Como é que vai falar que não sabia? E as informações que nós temos lá nos rótulos de cartilhas aí, né, daquelas cartas de cigarro, coloca lá, esse ingrediente contém isso, tem tudo de coisa ruim está lá. Você não vê um maço de cigarro e fala assim, esse aqui contém vitamina A, vitamina B, já viu lá alguma coisa assim? Não, contém isso, contém aquilo, contém veneno, se eu das contas, né? Causa câncer, causa isso, causa impotência sexual. Aí o caboclo está escolhendo um maço de cigarro lá, a impotência sexual não, não, este câncer pode. Como se fosse o maço que ele escolher que fosse definir o que vai acontecer, não é? Não, câncer pode. E a gente vê essas situações, meus queridos, isso é muito sério. E nós temos aí exemplos dentro da nossa própria literatura espírita, do nosso querido André Luiz, o nosso repórter espiritual, no Nosso Lar, no livro Nosso Lar e no filme. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar? Ótimo. Leia um livro também que é melhor ainda do que o filme. Vocês vão ver que André Luiz, ao desencarnar, ele que foi um grande médico terreno lá no Rio de Janeiro, foi parar nas regiões umbralinas, lá ficando durante 8 anos e meio. Quando resgatado pelo ministro Clarencio e pelo companheiro Lísias, levado então à colônia Nosso Lar, foi chegado lá internado no hospital lá da colônia Nosso Lar, e a junta médica, todo mundo conversando, e ele lá na cama, né? E eles falando, que pena que o nosso irmão chegou aqui pelo suicídio, né? André Luiz, que fora médico. Disse, opa, peraí, gente, tá errado. Vocês estão ficando doidos? Eu não suicidei, não. Eu estava doente. Eu lutei contra a minha doença, fiz cirurgia, fiz isso, fiz aquilo outro. Eu desencarnei porque eu estava doente. E os amigos espirituais então falaram assim, você suicidou sim, meu amigo. Você bebia demais. Você fumava demais, você comia demais, você tinha uma vida desregrada, você era muito nervoso.
Olha os brabinhos aí que tem aí, né? Muito nervoso, olha só. Onde a pessoa fala assim, eu tô amarelo de raiva, fígado. E aí você vai se intoxicando. Ficou ali, considerado suicida no plano espiritual. E pior ainda, além de você sofrer no plano espiritual, sofre depois numa nova reencarnação também. Então você sofre, na verdade, 3 vezes. É muito sofrimento para um suposto prazer. Você sofre aqui, enquanto você está aqui reencarnado. Você está bebendo, fumando, aí você contrai um câncer, você contrai um problema no fígado, enfim, problema nos pulmões. E aí sofre, vai definhando e morre. Num sofrimento terrível. Quem aqui que já não viu uma pessoa com câncer, ele vai murchando, ele vai secando, é muita dor e muito sofrimento. Chega no plano espiritual, suicida. Aí vai naquelas regiões terríveis, aí vai lá, sofre. Aí pede pelo amor de Deus para reencarnar, para ter uma nova oportunidade. Reencarna com sequelas. Por quê? Porque você danificou o seu perispírito. E aí a pessoa nasce cheia de problemas respiratórios, com problemas cerebrais, com problemas no fígado. Às vezes nasce uma criança, como é que chama que é a doença de quem bebe muito no fígado? Cirrose. Obrigado, essa plateia maravilhosa, né? Que todo mundo conhece. Cirrose. Nasce uma criança recém-nascida com cirrose. O médico fala assim, mas não é possível, né? É hereditário. Aí pergunto para o pai e a mãe, vocês bebem? Não, nunca bebemos. Aí então deve ser os avós. Os avós bebem? Não bebem também não. E o bisavô? Nossa, o bisavô bebia, tinha até lambique, né? Bebia e ainda comia garrafa de tiragosto ainda. Olha o dito cujo reencarnando lá. É ele mesmo. Acaba que não deixa de ser hereditário, de uma certa forma, né? Então, reencarna ali com problemas. Então, sofre muito. Então, meus queridos, vamos pensar e repensar nas nossas ações, nas nossas atitudes. Porque, às vezes, por causa de um suposto ali prazer, aí você está lá nas bebidas, você está lá no fumo, você está nas drogas, você está danificando totalmente o seu corpo, danificando o seu perispírito e vai trazer sequelas depois. Então, é suicídio, sim. Para isso, a gente tem uma palestra, eu falo para vocês, para os nossos amigos aqui, internautas, uma palestra da minha autoria que se chama Suicídio e Suas Consequências. Lá a gente trata de uma forma bem abrangente, de forma bem didática esse assunto. Basta acessar lá, Suicídio e Suas Consequências, e você vai ter lá mais uma literatura também para estar aprendendo sobre o assunto. É isso, Irlei. Falando no nosso lar, nós temos estudo sobre o nosso lar aos domingos, de 8h30 às 10 horas. Estou no 20º capítulo. Vocês estão convidados a me assistir com a gente. Está quase chegando à metade do livro. E assim que terminar, nós vamos começar a ação e reação. Aos domingos, de 8h30 às 10. Você está intimado. Boa noite. Gostaria de sanar uma dúvida. É a seguinte: porque tem alguns irmãos espíritas que dão palestra, fala de Jesus, mas em relação ao trabalho profissional, sequer faz um atendimento de graça, ou dá um desconto, ou cumprimenta alguém. Não pense em seu irmão. Como entender essa atitude? Palavra de Jesus, sepulcro caiado, sem choro e nem vela. Quantos e quantos, meus queridos irmãos, falamos em Deus, falamos em amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, está lá em Levítico. Mas Jesus depois, amai ao próximo como eu vos amei. E saiu do templo religioso, seja qual for, trata as pessoas com a verdadeira ignorância sem respeito, com preconceitos raciais, religiosos, sociais e etc, etc. Como dizia Jesus, são sepulcros caiados, cambada de hipócritas, dizia ele.
E quantos? Nós presenciamos um palestrante espírita fazendo uma palestra de amar ao próximo. Quando terminou a palestra, nessa casa espírita dava uma sopa todo domingo para os nossos irmãos necessitados, aqueles andarilhos, as crianças. Saía, tratava aqueles irmãos como se fossem verdadeiros animais. Quantos e quantos adentram a casa espírita, abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo, e chega nos seus lares, seus familiares, trata como carrasco. Trata os filhos como se nem fossem filhos. Vocês nunca viram isso? Aí ele diz, como entender essa atitude? São esses irmãos realmente que falam, mas não praticam. Eu não sei se vocês viram recente, deu na mídia, escrita, falada, aonde uma certa filosofia religiosa, os participantes, que se chama fé cega, venderam seus bens materiais, tudo que tinha, e fazer a doação para a igreja. E são tratados como escravos, sem ter nem que comer. Foi preso agora recente uma equipe, em nome de Deus, em nome de Jesus, praticando isso. E como há, meus amigos, infelizmente, dentro da própria doutrina espírita, porque nós somos seres imperfeitos, e reconhece o verdadeiro espírita cristão pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. E Chico Xavier dizia, se alguém falar para mim um dia, eu falar que a doutrina espírita é que salva, eu não serei mais espírita. Porque religião nenhuma salva ninguém. Nenhuma. O que salva é nós vivenciar o ensinamento do Cristo. É colocar na nossa vida aquilo que Ele nos ensinou. E não adianta, meus irmãos, passar por tratamento espiritual, tomar paz, tomar água fortificada. Mas se nós não nos transformar, porque não existe milagre em lugar nenhum, nós saímos daqui, assim que chegamos lá na saída do portão, os nossos irmãos que foi conversado com eles, aqueles necessitados, irmãos doentes, para não falar obsessores, nós mesmo atraímos para nós, porque nós voltamos ao nosso pensamento negativo. Então é nós transformar, é passar a vivenciar realmente aquilo que Jesus tem nos ensinado. Não é Bíblia, não é nada que vai nos salvar. E conhece a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, está: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E instruir-vos, eis o segundo. Então, só através do amor e do conhecimento, e nós vivenciar realmente o ensinamento de Jesus, com certeza, nós seremos mais felizes amanhã do que somos hoje. E hoje melhor do que fomos ontem. Uma pergunta aqui, a pessoa fala assim, sou médium em desenvolvimento e sinto muitos calafrios e arrepios espontâneos. O que pode ser? Olha só, minha amiga ou meu amigo. O que você tem, você já falou, você é médium. Né? E a mediunidade, o médium ele tem uma sensibilidade mais aflorada do que as demais pessoas. Na verdade, todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau de sensibilidade. Então você tem aquela pessoa que pressente a presença de um espírito,
ela se sente ali, se envolvida aquelas energias, é onde dá esses calafrios, arrepia todo. Aí de repente você passa um lugar, ou encontra com alguma pessoa, ou na sua casa, enfim, de repente você arrepia os cabelos do braço, tudo, arrepia da cabelo da nuca, aquele negócio todo. Ai meu Deus, o que será que está acontecendo comigo? Não é? Às vezes você vê espíritos, você escuta espíritos, você escreve, ou seja, psicografa. Então, ou dá passividade. Então, cada médium tem uma sensibilidade de um jeito. O que fazer nesses casos? Simples, estudar. Mediunidade, meus queridos e queridas, não é doença. Mediunidade é dom. E se bem compreendido esse dom, se bem utilizado, é uma grande oportunidade que Deus lhe oferta para que você possa melhorar, se melhorar, auxiliando as pessoas, principalmente. Então, nós temos que... As pessoas falam assim, eu sou médium em desenvolvimento. Eu gosto de usar a palavra educação. O médium tem um processo de educação mediúnica. Porque médium deseducado, ou seja, o médium que não tem conhecimento, o médium ignorante do que é mediunidade, ele passa aperto. Não raro, muito pelo contrário, constante adentrar a esta casa aqui todos os dias, pessoas com mediunidade aflorada e que não têm sequer o mínimo conhecimento do que é isso, do que é a doutrina espírita. Eu estou vendo espírito, estou escutando coisas, eu estou sentindo, incorporando espíritos, mas não sabe o que é. E a pessoa acha o quê? Que ela está com perturbação mental, o que também é compreensível. A pessoa, se ela não tem conhecimento nenhum, imagina, você chega e começa a ver coisas, ver espírito para lá, ver espírito para cá, e a primeira coisa que a pessoa que não tem conhecimento vai pensar que está ficando louca. Aí vai no psiquiatra, chega lá, só, doutor, todo dia eu vejo um homem perto de mim. Ele é tudo sujo, barbudo, ele falou que vai me matar. O médico olha, não vê ninguém, tadinha, esquizofrênica, né? Aí taca lá um tarja preta. A pessoa toma um tarja preta, aí fica mais ainda, aí aquele remédio muito forte, a pessoa fica mais para lá do que para cá. Aumenta ainda, o seu perispírito se expande, ela começa a ter uma percepção maior, inclusive, do plano espiritual, aí começa a ver 2. Aí já estou vendo 2 agora, doutor, um de um lado, outro do outro. Não, então você toma 2 comprimidos. Agora estou vendo 3, doutor, então vai para o Bento Man, interna. Interna, e a pessoa, na verdade, o que é? Não é doente, a pessoa só tem ali mediunidade. Então nós temos que saber quando é uma coisa, quando é outra coisa. Tem os problemas mentais? Sim, mas tem as situações que a pessoa simplesmente é médium. E a pessoa às vezes incorpora um espírito, não tem essa educação mediúnica, ou seja, não tem o controle das suas ações, o espírito incorpora e faz dela gato e sapato. Bate em todo mundo, quebra os trem da casa tudo, quebra todo mundo, xinga todo mundo, bate nela mesma. Quando o espírito se afasta, a pessoa volta em si, raramente ela se lembra do que aconteceu, porque é um médium inconsciente, ou seja, o espírito incorpora, ela perde totalmente a sua consciência. E bate, às vezes uma pessoa fraquinha, uma pessoa magrinha, e bate em cada caboclo forte, junta 4 dedos, não dá conta de segurar. Tal é a energia. Bate em todo mundo, quebra as coisas, tudo. E aí, depois que consegue chegar e tacar aquele sossega-leão, né? E enche de injeção, aí não tem jeito. E aí acha que ficou louca. E não é. Simplesmente ela tem mediunidade, não tem controle, não tem o autodomínio, ou seja, não tem educação. Por isso tem que participar dos grupos de educação mediúnica, tem que estudar. O Irley aqui, por exemplo, tem aqui, né, nessa casa aqui, os vários estudos sobre mediunidade. Quando a pessoa já está apta, ela vai participar de um grupo na parte prática de educação mediúnica para saber controlar essa mediunidade. Porque a mediunidade é um dom, é uma maravilha, é uma bênção. Mas se não bem compreendido, vira transtorno. E não é doença. Pode ter certeza disso, viu, meus queridos? Cada religião fala que quando morrer, vai para um plano espiritual. É tantos planos espirituais que eu fico na dúvida. Para onde eu vou exatamente? Ou cada religião vai para seu plano espiritual? Essa pergunta é boa, né, meus irmãos? É pegadinha do Faustão. Nós aprendemos, dentro da filosofia dogmática religiosa,
que era 4 lugares. Nós ia, mas hoje a própria igreja, o papado, cortou uma. Então, ou nós iremos para o inferno, para o purgatório ou para o céu. Isso foi que nós aprendemos. Vocês imaginam Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ia criar um inferno. E o pior ainda, ele ia criar o demônio. Se ele criou o demônio, é nosso irmão, para nos atentar. E nós iria para o inferno sem defesa nenhuma, sendo o churrasquinho do demo eternamente, sem direito à defesa. Outros iriam para o purgatório, ia ficar dormindo até o juízo final. E outros iria para o céu. Eu acho que nós aqui, há milhões e milhões de anos, mais de 40 reencarnações cada um de nós. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Então acho que todos nós aqui vamos para o inferno, né? Porque para o céu, será que alguém de nós aqui está perfeito? Porque só irá para o céu quem é perfeito. Então são colocações, meus amigos, dogmáticas, que não são verdades. Existem locais, situações, 1000 vezes pior do que o inferno. Agora o inferno e o céu está dentro de cada um de nós. E o demônio que muito fala as religiões dogmáticas, ela vem de daimon, do grego. Sócrates dizia, eu ouço os meus daimons. Daimon quer dizer espírito. Não tem nada a ver com esse que Deus criou para nos atentar, com chifre e com tudo. Então, e nós, cada um de nós, iremos para colônias, ou para as regiões umbralinas ou abismais, que tem regiões abismais, que é 1000 vezes pior do que o inferno que nós aprendemos na filosofia dogmática. Mas tudo é passageiro, meus amigos. E nós iremos para os lugares de acordo com a nossa evolução moral. E somos nós mesmos responsáveis por tudo que acontece conosco. E onde é que está a lei divina? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Está na nossa consciência. É nós mesmo que cobramos de nós mesmos. É nós que nos julgamos aquilo que nós fizemos. E nós iremos, então, para os locais, para os lugares, de acordo, já falei uma vez, com a nossa evolução. Então, compete a nós olhar no espelho, mas olhar com os olhos da alma, não é com os olhos do corpo físico, não. E ver o que nós estamos precisando melhorar nesta vida, para nós galgar a escada evolutiva, para ser mais felizes. Porque vai chegar um dia, meus amigos, como aconteceu com nossos irmãos capelinos, há milhares e milhares de anos, e muitos outros que vieram para o planeta Terra para ajudar a nossa evolução. Quando nós éramos primitivos, petecantropos, neandertais, há 1 milhão, 1.500.000, já se fala em 2 milhões de anos, já o ser humano já existia. Então vamos pensar nisso. E não é as igrejas, existem várias colônias, que realmente são colônias, que respeitam todas as religiões, porque no mundo espiritual as colônias não tem preconceito religioso, mas tem os nossos irmãos evangélicos, budistas e outras coisas mais. Para vocês terem uma ideia, fato real, a Nossa Senhora Mãe,
ela era da Cristã do Brasil. E a filosofia cristã do Brasil é uma filosofia religiosa muito dogmática e preconceituosa até hoje. E nós, da família, nós somos únicos espíritas. E fomos seminaristas, quase fomos padre. Né? E a nossa mãe desencarnou tem mais ou menos 3 anos, e quando eu conversava com ela, e ela disse, nossa, meu filho Lelei, ela me chamava de Lelei, meus joelhos estão tudo machucado de tanto orar para você, porque você nessa filosofia, você entregou a alma ao demônio. E ela me chamava de demônio 2 vezes, porque o maçom é demônio e o espírito também é filho de demônio. Aí ela desencarnou, há mais ou menos há quase 1 ano e meio, eu recebi uma mensagem, aqui já em Difinópolis, que lá da Casa Espírita, onde nós participávamos, uma amiga nossa, médica, trabalha na maior reunião que a gente trabalhava, inclusive nós éramos dirigente de reunião, psicóloga mandou uma mensagem para mim. Gente, eu chorei, que na mensagem assim, meu querido filho Lelei, eu te agradeço tudo que você falou, porque tudo que você disse é verdade. Hoje eu estou na colônia evangélica, onde o pastor Heraldo, ele cuida muito de mim e fala muito de você. Passou. Pra vocês terem uma ideia, esse pastor Heraldo era um espírito evangélico, mas muito revoltado e preconceituoso. E ele manifestava na reunião mais de ano, mas muito rebelde mesmo, que aquilo ali era feitiço, era a casa do demônio, que nós estávamos tentando para ir para lá, e etc, etc. Aí com conversa e tudo, hoje o pastor Heraldo é um grande trabalhador da seara espírita, onde ajuda esses irmãos muito preconceituosos de outras religiões, levando para a colônia, respeitando a religião de cada um, mas mostrando o ensinamento de Jesus. Então só compete a nós. Religião nenhuma, já falei, não salva ninguém. Uma pergunta interessante aqui, que a pessoa fala assim, qual é o olhar do kardecismo sobre a Umbanda? Olha só, meus queridos, a Umbanda, né, é uma religião aqui espiritualista, afro-brasileira, e nós, espíritas principalmente, nós respeitamos muito os nossos irmãos umbandistas. Mas a doutrina espírita, ela entende que nós não necessitamos de rituais, da qual nós respeitamos aí os nossos irmãos, conforme nós colocamos, mas nós entendemos que não há necessidade mais do atabaque ali, né, de fazer ali, de tocar os tambores, do fumo, da comida, da bebida, e essas questões todas para agradar aos espíritos e para fazer um trabalho junto com os espíritos que ainda se afinizam com essas práticas. Muitas vezes não são espíritos maus, não, as pessoas também se associam a isso, não, mas que ainda estão ligados muito às questões materialistas. Né? Tem muitos amigos nossos espirituais aqui, pretos velhos e pretas velhas, que vieram inclusive da Umbanda, mas que estudando viram que não há necessidade mais dessas questões de ficar ali ligados ali aquelas comidas, de ficar ligado ali aquelas questões do fumo, né? do cachimbo, do charuto, ali das bebidas, enfim, tá certo? Porque em uma casa espírita, onde se estuda ali as obras de Allan Kardec, e as pessoas confundem, você é espírita kardecista? Não, espírita é espírita. O cunho ali dessa palavra, espírita, é da doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec. Então não existe espírita kardecista, existe espírita. Todo espírita é kardecista. Tá certo? O que existem são religiões espiritualistas e que ainda existe muita confusão nessas práticas. Né? Você é de mesa branca, você é de mesa preta, você é de mesa marrom. Não, eu sou da mesa de madeira, mesa de ferro, mesa... Né? Qual que é lá a mesa branca? Essa aqui é bonita. Né? Mas se fosse preta, o que é? Não é o forro da mesa, nem a cor da mesa que vai destinar aqui ou designar se aquela casa é uma casa séria, que mexe com bons espíritos, ou se está ligada aos maus espíritos.
Você não vai encontrar numa casa espírita que se estuda as obras de Kardec, nenhum ritual, nenhum dogma. Você não vai ver procissão, você não vai ver velas, você não vai ver atabaques, você não vai ver aqui ajoelhar. Por quê? Não que nós condenamos isso de forma alguma. De forma alguma, muito pelo contrário, respeitamos essas crenças. Mas entendemos que não há necessidade. Porque a ligação, entendemos nós espíritas, que a ligação a Deus vem uma ligação do coração. É uma ligação de alma. Então, às vezes, as pessoas ali, tem que acender uma vela para o meu anjo da guarda. Não é a vela que vai te ligar ao anjo da guarda. Mas se você ainda tem esse dogma, se você tem essa necessidade ali para que você possa se concentrar, para que você possa fazer uma prece ali ao seu anjo da guarda, né? Que é o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda, pela Igreja Católica, que é um espírito maravilhoso, que está sempre atento às nossas necessidades, que acenda. Eu quero acender uma vela para o meu santo, que é um espírito maravilhoso, né? A gente tem tantos santos aí canonizados pela igreja, que na verdade são espíritos que se doaram para a humanidade. Em que inclusive vários deles foram ali parceiros com Kardec para codificar a doutrina, como Santo Agostinho, São Luís, e tem tantos outros. Agora olha só, então não tem problema, não é ruim nem bom, não é necessário. Mas se a pessoa acende uma vela lá para poder iluminar meus caminhos, então eu gosto de brincar aqui, com todo respeito, obviamente, já que é para iluminar o caminho, que compre uma lanterna mais possante, né, que já é para iluminar, vão aproveitar a tecnologia. Coloca um holofote, tem energia elétrica agora para iluminar caminho, então vão iluminar direito, né? Ou então se compra já que é a vela, compra uma vela daquelas grossas de 7 dias, de 21 dias, não sei o que queima a noite inteira, uma grandona assim, não é? Aí que já fica, essa vela é das boas. Não é, a gente brinca aqui com todo respeito, mas é no sentido seguinte, meus queridos e queridas, é que não há necessidade disso. Não adianta, você pode acender tantas velas quando você quiser, você pode bater o joelho no chão, pode rezar terço, o tanto que você quiser. Em vez do terço, você pode pegar o rosário, que é 3 vezes mais do que o terço. Mas se a sua oração não estiver saindo ali do coração, se for só reza, ali blá blá blá, só da boca para fora, não vai adiantar nada. Assim também é no espiritismo. Se você sentar aqui na hora da prece aqui, e você está pensando na janta que você vai sair daqui, que você está com fome, e na hora que você sai daqui que eu vou passar no barzinho, que eu vou sair daqui que eu vou passar no restaurante, que eu vou para o cinema, não adiantou nada. É uma ligação. É uma sintonia que você vai estar com o mais alto. Então a prece nos aproxima do Altíssimo. Então não há necessidade aqui desses dogmas, desses rituais, porque realmente ela vem do nosso coração. Bom, meus queridos, nós temos aqui mais algumas outras perguntas, mas infelizmente nosso tempo já se extinguiu. Mas eu quero aqui agradecer a todos, aos nossos amigos internautas também, que estão sempre nos assistindo, e a todos vocês, e rogar a Jesus que possa abençoar a cada um de vocês em retorno aos seus lares. Muita paz a todos, meus queridos. Uma boa noite, muita paz.